Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí da nossa disciplina, Saneamento Ambiental, do curso de Gestão Ambiental. Vamos entrar agora na parte que começa o tratamento do nosso efluente líquido aqui. No caso mais específico dos exemplos que eu vou dar na aula, inclusive, vamos falar do tratamento do esgoto sanitário. Vocês viram já na apresentação da disciplina que vão ser algumas aulas que a gente vai trabalhar esse assunto. Vamos ver a parte hoje sobre o tratamento preliminar, que é uma parte fundamental presente em todas as estações de tratamento de esgoto. E posteriormente vamos ver algumas etapas do tratamento biológico, tanto aeróbio quanto anaeróbio. Vocês vão ver em algumas aulas a teoria do acontecimento, de como é que funciona a teoria do processo de tratamento aeróbio e anaeróbio. E intercalando entre teoria, vocês vão ver essas aulas mais práticas referente aos processos, aos reatores, aos equipamentos utilizados. Perfeito? Então, nessa nossa primeira aula de hoje, referente ao tratamento, no tratamento inicial do processo, do tratamento que a gente chama de preliminar, ele basicamente vai ser composto por um sistema que a gente chama de gradeamento, um sistema para remoção de sólidos grosseiros, seguido de uma estrutura que é chamada de desarenador ou caixa de areia. Vocês vão ver os dois termos sendo utilizados aí para quando você quiserem referir a esse tipo de unidade. Vamos entender o que cada uma faz daqui a pouquinho. E por último, uma estrutura obrigatória também, mas não faz parte do tratamento, porque isso aqui não é um tratamento em si, mas é um medidor partial, uma calha partial, que serve para medir vazão. Todas as estações têm que ter no início da estação, onde entra o esgoto bruto, e no final da estação, onde entra o esgoto, onde sai o esgoto tratado. Então você tem que ter esse balanço perfeito, né? O que entra tem que ser exatamente o que sai. Tá, vamos entender então aquela nossa primeira unidade que eu tinha passado ali para vocês, que é sobre o tratamento preliminar. Quando vocês pegam então e lê na literatura alguma coisa referente ao tratamento preliminar, vocês vão perceber que a primeira unidade que aparece no preliminar é a unidade de gradeamento. Quando a gente pensa em unidade de gradeamento, e na literatura vocês vão ver também, a primeira coisa que vocês vão ler lá é remover lixo do esgoto. Aí vocês devem perguntar, ô Brito, como assim remover lixo do esgoto? Pois é, vocês não imaginam a quantidade de lixo que não é material que deveria estar ali no esgoto, que o pessoal acaba jogando na rede coletora ali de esgoto. Essa imagem aqui é uma imagem real de uma estação de tratamento de esgoto em Barueri. Coisa de um dia de coleta nessa estrutura de gradeamento, a quantidade de resíduo que é coletado nessa parte. Sacola, pedaço de plástico, pasta de dente quando acaba a pasta, escova de dente, de tudo vocês vão encontrar lá. Canudinho, coisas de plástico, vocês vão encontrar nessas estruturas. E isso não pode ir para um tratamento biológico, porque esses materiais eles não são biodegradáveis. Se você manda isso para um reator na área de tratamento desse resíduo, que normalmente é um reator biológico, mesmo um reator químico, você não vai conseguir ter a degradação desse poluente antes de lançá-lo no rio. Então, a forma mais simples, mais econômica e eficiente de remover esse material é através de estruturas de gradeamento mesmo. Você coloca uma grade e essa grade vai reter esse material antes de ele entrar no teu sistema. E aqui nessa imagem de cima tem, por exemplo, uma pá que agita um reator biológico quando está em funcionamento e, por algum motivo preliminar, foi mal dimensionado dessa estação e começou a acumular resto de tecido, cabelo, nessas pás do sistema de agitação. E o que acontece quando isso ocorre? Esse acúmulo de material começa a forçar mais esse motor, forçar mais esse equipamento e rapidamente ele entra em colapso, ele quebra e você vai ter seu sistema biológico também não funcionando. Então, além do preliminar não estar funcionando, o sistema biológico acaba também não funcionando. Por isso, ele é obrigatório em todas as estações de tratamento de esgoto e o gradeamento é a primeira unidade desses processos. Entrou na estação, você vai dar de cara ali com o gradeamento. Então aqui, só para vocês terem alguma noção, eu posso ter diferentes tipos de grade, né? Dependendo do esgoto que eu quero tratar. Usualmente, em estações de tratamento de esgoto, a gente vai ter uma grade que a gente chama de grade grossa,
seguida em série, né, passa primeiro o esgoto pela grossa, e na sequência passa por uma grade fina. Aí vocês vão perguntar, mas por quê, professor? Passa por uma grossa, depois por uma fina. Se vocês olharem aqui, o espaçamento entre uma barra e outra de uma grade grossa, ele é maior do que o espaçamento entre as barras de uma grade fina. Ou seja, a grade grossa, como o próprio nome diz, é para remover material grosseiro. Esse sim vai remover, às vezes, um refil de pasta de dente que o pessoal joga fora, uma escova de dente, uma garrafa PET, essas coisas que acabam indo no esgoto que a gente nem imagina como coube lá, mas o pessoal consegue jogar e isso vai ficar retido no material mais grosseiro. Mas ainda assim vai passar alguma coisa desse material grosseiro, por exemplo, uma tampinha que você joga, uma tampinha de garrafa, às vezes sei lá, uma caneta, alguma coisa de menor dimensão, e aí esse material vai passar pela grade grossa e vai ficar retido na outra estrutura que é a grade fina, porque o material mais fino consegue ser retido aqui. Então tudo que tiver diâmetro maior do que a grade fina fica retido. E o que tiver diâmetro menor acaba passando. Por exemplo, às vezes o pessoal joga palito de dente, palito de fósforo, isso tudo passa e vai para o tratamento biológico e é muito ruim, porque acaba atrapalhando e diminuindo a eficiência do sistema. Perfeito. Então temos grade grossa, grade fina, vocês já entenderam a diferença entre uma e outra. Agora eu vou dar alguns exemplos. Eu posso ter, por exemplo, grades. Aqui uma grade grossa, que a gente chama grade de limpeza manual. O que é uma grade de limpeza manual? Numa grade dessa, eu vou ter que ter um operador trabalhando na estação de tratamento, pelo menos que passe lá uma vez por dia ou até mais. Se a estação for de grande vazão, vai ter que ter um monitoramento ali 24 horas por dia. Por quê? Porque vocês imaginam, o esgoto está entrando nessa grade. Conforme ela vai entrando, os sólidos, o lixo vai acumulando aqui. Conforme ele vai acumulando, para a água conseguir passar, ela vai subir no nível da água aqui também. De repente a água está nesse nível, começa a acumular mais material, a água fica nesse nível, começa a acumular mais material, a água chega nesse nível. Se ninguém for limpar essa grade, ela transborda. Então o que o operador faz? Ele sobe aqui nessa plataforma aqui em cima, desse sisteminha aqui, onde eu desenhei isso mim, pega um rastelo mesmo, que vai ter os dentes do rastelo encaixando exatamente no espaçamento entre as barras, e limpa e puxa esse material que está ali na grade, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem 2, e depois que ele puxa esse material da grade, ele acumula ele sobre ali a grade para ele secar, porque acaba saindo material com muita água, né, muito esgoto. Você coloca ele numa plataforma, ele vai escoar essa água, escorrer um pouco dessa água, deixar ele o material um pouco mais seco, para depois você juntar esse material e fazer a disposição dele como resíduo sólido em aterro sanitário. Então, olha que interessante, é uma limpeza manual, funciona muito bem, vocês vão encontrar em muitas estações de tratamento de esgoto limpeza manual, mas você tem que ter o operador ali com essa vigilância, né, fazendo essa vigia, essa operação, para você garantir que o sistema vai operar bem, que não vai entupir, que não vai transbordar. Agora umas imagens para você ver, desde estações bem simples, isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto bem simples, instalada aqui uma grade, inclusive com material errado. Instalou-se uma grade com material que não é antioxidante, ele oxida, né? Não é um aço inox, por exemplo. O que acontece quando você coloca um ferro ali que não é inoxidável? Ele oxida. Numa estação de tratamento de esgoto que você tem muito H2S, que é um gás extremamente corrosivo, ele oxida e tua grade ela entra em colapso, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem. Mas como é que funcionaria essa grade? É uma grade de limpeza manual, o operador ficaria aqui em cima e de vez em quando ele vem com o rastelinho dele e rastela a grade e faz a limpeza dela. Aqui já não, aqui já é uma estação de tratamento de esgoto em Franca, tá? Essas aqui do lado, com uma grade grossa de limpeza manual também. Franca, se vocês não sabem, no estado de São Paulo, é uma referência nacional de saneamento básico, até os últimos rankings era a melhor cidade com os rankings de saneamento. E lá eles têm uma grade de limpeza manual. Então não quer dizer que por ser manual ou ser automatizado, essa limpeza vai ser melhor ou pior. Não. Desde que funcione de forma adequada, que seja projetada de forma adequada, a grade funciona muito bem. E aqui, de novo, o operador vai ter que ficar aqui em cima, tem uma plataforma que ele vai subir e vai fazer a remoção desses sólidos. Aqui dá para ver muito bem também, é uma estação de tratamento de esgoto lá em Votuporanga, a cidade que eu nasci, que meus pais vivem lá, e o operador, ele sobe nessa plataforma aqui, que eu estou desenhando para vocês,
coloco o rastelo para fazer toda a remoção desse material que ficou ali acumulado na grade. E para depois tirar a água desse material, ele coloca esse material nesse cesto aqui do lado, que vai fazer, ele é todo furadinho embaixo, e vai fazer a drenagem da água, e vai deixar o material seco ali, pronto para você fazer a disposição dele em aterro sanitário. Então olha a importância da grade, olha a quantidade de material que ficou retido em pouco tempo de uso, tá? Aqui é diário, esse tipo de acúmulo de material é coisa de todos os dias, de repente 2 ou 3 vezes por dia. É muito material que não pode passar para outra parte do tratamento. Tudo bem? Então, continuando, eu posso também, em estações mais modernas, que eu tenha mais orçamento, vamos dizer assim, trabalhar com grades de limpeza mecanizada. E como é que é uma grade de limpeza mecanizada? Bom, ela é uma grade como as outras, vai ter os espaçamentos para ficar acumulado material, só que ele vai fazer a limpeza de forma quando começa a sujar muito e começa a aumentar muito o nível de água no meu canal, dispara um dispositivo e começa a fazer a limpeza dessa grade. E uma dessas formas de limpar é com essa grade aqui que chama Step Screen. É como se fosse o funcionamento dela de uma escada rolante. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, para visualizar, para vocês entenderem bem. Mas é como se o material acumulasse ali e ela fosse levando esse material para uma parte de cima dessa grade, para quando tiver nessa parte superior, ele descarrega, limpa o material, vai para uma esteira transportadora desse resíduo. E a grade lá embaixo, no comecinho da escada rolante, vamos dizer assim, ficou limpa. E aí ela está pronta para receber todo esse resíduo que chega lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai facilitar bem esse entendimento. Pessoal, então eu vou dar o play aqui, tirei minha imagem da tela, só para vocês entenderem, eu vou explicando como é que funciona aqui, tá? Com o mouse. Então vocês vão observar nessa imagem aí que o esgoto está passando pela grade. E se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão perceber que os degraus ali meio que estão subindo, né? E conforme eles vão subindo, eles vão transportando esse material para a parte de cima da grade. Olha que interessante, pessoal. Todo esse lixo acumulado ali nessa grade subindo, indo para uma parte de cima que vocês vão ver na parte de trás, que eles vão mostrar no vídeo, como que funciona, como é que eles coletam esse lixo ali na parte de trás. Então olha que interessante, o lixo está subindo, o esgoto está passando, vocês conseguem observar que a grade está bem suja, né? Com muito resíduo, com muito material ali acumulado. E na parte de trás, olha o resíduo caindo ali, ó. Olha que interessante. Conforme os degraus vão subindo, ele vai arrastando esse material. Olha a quantidade de fio de cabelo que às vezes a gente no banho ali perde, vai pro ralo, ou mesmo a gente de propósito, né? Tira, faz um bolinho de cabelo e joga na descarga. Não pode. Onde ele vai parar aí depois, ó? Olha uma pasta de dente caindo ali. Preservativo, o pessoal joga bastante nesses locais também. Então é muito material. Sacolinha plástica, de tudo eles vão encontrar ali. Ali a pasta de dente, de novo, mais uma. Que o pessoal, ao invés de jogar no lixinho, simplesmente eles jogam no material, no sanitário, né? Na descarga do teu banheiro. E olha uma quantidade de lixo, pessoal. É realmente um absurdo. Sacolinha plástica caindo ali, todo tipo de material que vai ficar retido de acordo com o espaçamento ali dessa barra, certo? E aí, ele vai mostrar aqui no vídeo, já no finalzinho dele, como que a grade fica limpa depois de fazer todo esse procedimento. Porque se você está limpando, é para a grade ficar limpa e para o esgoto passar lá depois sem aquela resistência que tinha causado, né? Essa aí é a esteira transportadora, que eu falei para vocês, que transporta o material para a caçamba, né? Onde ela fica acumulado até ser enviado para o aterro sanitário. Olha que interessante, já parou de sair a sujeira, ó. Bem menos sujeira, ó, como que está limpa a grade, olha lá. Olha que interessante essa visualização, a grade limpinha. E aí vai começar a acumular material de novo e ela vai novamente necessitar ser limpa depois de um certo período de tempo. Tá ok? Então esse vídeo é bem interessante, que consegue mostrar isso pra gente. Então voltando aqui, pessoal, a gente tem um outro tipo de grade também de limpeza mecanizada, não é essa Step Screen que vocês viram, que é bem interessante, que é uma grade curva de limpeza rotativa. Então, como vocês podem visualizar na imagem, na minha explicação, que vai ser bem simples, é uma grade, ao invés de ela ser reta com uma certa inclinação, ela tem uma certa curva,
E o esgoto vai passando por ela, e conforme vai acumulando a sujeira e o nível de água vai enchendo ali antes da grade, esse rastelo que antes o operador ia lá manualmente e limpava, ele foi substituído por um motor que gira continuamente e vai fazendo a limpeza dos espaçamentos da grade, né? Vai fazendo essa limpeza, levando esse material para cima, e lá na parte de cima aqui é onde ele raspa e cai na esteira transportadora, onde ele vai aqui depois cair numa caçamba para o aterro sanitário. Então aqui é uma visualização de um desenho. Aqui é na estação de tratamento de esgoto aqui de Poços de Caldas, tá? Olha o rastelinho que eu falei para vocês. Os espaçamentos do rastelo, tá vendo? Eles têm os dentes, têm os espaçamentos. Então, essa aqui é uma outra forma de você fazer essa limpeza de maneira automatizada. Eu também tenho um videozinho que eu vou mostrar para vocês que eu acho que facilita um pouco esse entendimento. Vou mostrar agora. Então aqui, pessoal, olha que interessante. O motor fazendo girar aquele rastelo que eu mostrei para vocês. E esse rastelo ele tem que encaixar perfeitamente os dentes dele nos espaçamentos da grade. E ele vai arrastando o material que ficou ali preso. Ó. Isso aí é um sistema de água de chuva, eu acho, que só tem mais folhas, não é de esgoto sanitário. E depois ele faz a raspagem, tá vendo? E esse material raspado fica acumulado ali até secar, para depois ser mandado para o aterro sanitário. Eu vou avançar aqui, porque ele é bem lento, né, a rotação, mas só para vocês verem esse momento em que é feita a raspagem, tá vendo? Ó? A grade vai subindo, ó, vai fazendo a raspagem ali de todo o material acumulado na grade, e depois passa por essa mecanismo aí para raspar e jogar esse material para a calha que vai coletar, e depois a grade volta a funcionar. Certinho? Então, esse é o vídeo que mostra uma grade curva de limpeza mecanizada. Legal, né? Não sei se vocês já visualizaram isso na prática, mas é bem legal quando vocês forem fazer uma visita técnica aí como gestores, em planos de saneamento, vocês vão encontrar demais diferentes tipos de sistema e vocês vão ver os problemas que cada um tem. Por exemplo, essa grade rotativa, às vezes qualquer pedrinha que enrosca ali na grade acaba entortando o dente daquele rastelo. E quando entorta o dente, o encaixe já não é mais perfeito, começa a forçar o motor e você começa a ter problema na operação dela. Então tem muitos problemas que vocês vão encontrar por aí na vida de vocês, como na profissão de vocês de gestores ambientais. Aqui também vocês podem um dia, vocês de repente não vão trabalhar diretamente com projeto pela formação de vocês, mas vocês podem lidar num plano também de saneamento ou em alguma obra que vocês forem acompanhar, uma planta de uma estação, como é que funcionaria. Então isso aqui seria uma planta em AutoCAD de um sistema composto por grade, caixa de areia. Na verdade é só grade isso aqui, tá? Uma grade grossa no começo, então olha que interessante. O esgoto ele entra por aqui, passa pela grade grossa. Aqui eu tenho aquela plataforma de limpeza que eu falei para vocês. Depois, esse sisteminha aqui ele tem duas grades curvas de limpeza rotativa. Ó. As grades curvas estão aqui, de limpeza rotativa. Aqui estão os motores que acionam. E aqui o corte, para vocês conseguirem visualizar no corte. Então a grade aqui ela tem uma certa inclinação. Aqui está a plataforma de limpeza. E aqui está a grade curva. E aqui está o motor e o rastelo fazendo a rotação, fazendo ele funcionar. Perfeito? Bem interessante, né? Bem bacana essa parte. E para a gente fechar a parte de grade, vocês vão ver algumas nomenclaturas, tá? Que basicamente define se a grade ela é mais grossa ou se ela é mais fina. Que é basicamente o espaço entre uma barra e outra. Se esse espaço entre uma barra e outra for de 40 a 100 milímetros, grosseira ou grossa. Se for de 20 a 40, média. Se for de 10 a 20 milímetros, é uma grade fina. E se for de 3 a 10 milímetros, é uma grade ultra fina. Professor, mas eu estou numa indústria, e essa minha indústria que eu trabalho, que o pessoal está lá, eles têm um sistema ainda mais avançado, que precisa remover, por exemplo, pequenas partículas que não pode para o biológico. Existe alguma forma de remover partículas ainda menores? Existe, pessoal. Um exemplo desse é o que a gente chama de peneira estática. O que é uma peneira estática? Essa imagem que eu coloquei que ela mostra bem. Você vai jogar o teu esgoto, o teu efluente industrial pela parte de cima dessa peneira. O esgoto ele vai cair por essa peneira e essa aqui é toda a peneira que vai ter esse formato aqui, esse espaçamento aqui bem pequenininho. Então você imagina, extremamente fechado ali o espaço. Por dentre os espaços que ela tem aqui, né, vai passar praticamente a água.
Então aqui vai cair a água, né? Que sem esse sólido, e tudo que for sólido vai ficar retido aqui na parte de cima dessa peneira estática, e com a própria força da água vai cair aqui embaixo numa caçamba para fazer o acúmulo e depois descarte. Olha essa imagem aqui de um efluente real funcionando numa peneira estática. Então você vê, o esgoto ele cai por cima. Tudo que for água, né, ou mais líquido, não estou falando água limpa, tá? Estou falando água do esgoto muito suja. Mas vai passar, e o que for sólido, isso aqui, por exemplo, é um abatedouro de aves. Você tirar aquele penugem que às vezes faz quando vai tirar a pena da ave, sobe um penugem que não pode ir para o biológico, que atrapalha o tratamento. E aí eles fazem então essa separação. Olha que interessante, como que um sistema muito específico precisa de um tratamento desse. E aqui uma novinha, né? Uma peneira estática dessa nova. Então vocês podem encontrar desse tipo de sistema por aí. Muito bem, né, pessoal? Você viu que fechou tudo certinho? Fechou a parte do remoção grosseira, remoção fina, remoção ultra fina, os tipos mecanizada, manual. Muito bacana. Eu acho que vocês estão com um conceito interessante para a vida de vocês aí, de acompanhar, de visualizar, entender para que serve e como é que é utilizado. Passando então para um outro conceito muito importante, para uma outra unidade do tratamento preliminar muito importante, que é a caixa de areia. Então, a função da caixa de areia, eu vou sair um pouco da frente aqui, vou só aumentar. Às vezes eu fico meio na frente, né? Função: remover materiais que têm a capacidade de sedimentação semelhante à areia. Vocês podem pensar, professor, não pode ter areia no esgoto, porque água de chuva é de um lado e esgoto é de outro lado. Como que tem areia? Primeiro ponto. Às vezes, na própria tubulação que coleta esgoto, tem infiltração de água de chuva na junta. Às vezes, uma junta com a outra está meio, enfim, não está muito boa, não está muito vedada, acaba entrando um pouco ali de água de chuva, e essa água de chuva pode carregar um pouco de areia. E isso, no teu processo, vai chegar lá na estação de tratamento de esgoto. E se for para o reator biológico, não adianta nada, que a areia não vai ser removida biologicamente. Ela vai só permanecer lá no reator, vai sedimentar e vai atrapalhar o funcionamento do sistema. Mas outras coisas também sedimentam. Por exemplo, o resto de alimentos. Como, por exemplo, grãos, que quando você está cozinhando ali, cai na pia e você joga água e não tem aquele ralinho pequenininho para reter, isso vai para a estação e quando chegar lá ele vai sedimentar nessa estrutura chamada de caixa de areia. Então, resto de pó de café, casca de ovo, sementes, feijão, todos os outros tipos desse tipo de material, né? Que se assemelha. Quando você coloca na água, ele vai sedimentar. Então, por isso que eu falo, material que tem a capacidade de sedimentar semelhante à areia. Então, todas essas partículas vão ficar retidas na caixa de areia. E olha como que é simples, pessoal, uma caixa de areia e como que é muito utilizada em muitas estações de tratamento de esgoto. Uma caixa de areia basicamente é um canal que a gente projeta para garantir uma velocidade do fluxo bem lento, para que durante esse escoamento do esgoto ali de forma lenta, conforme ele vai passando aqui lentamente, vai dar tempo suficiente dessas partículas que sedimentam como areia sedimentar e ficar acumulado lá no fundo. Então imagina que o esgoto entrando por aqui, ele vai passar todo esse fluxo aqui, como vocês estão vendo pela seta, devagarzinho, com uma certa velocidade, tudo isso projetável, tá? E o que for sólido ali, que sedimenta como areia, vai ficar no fundo. E como vai ficar no fundo? Aqui eu vou ter uma região que a gente chama de região de depósito de areia, que é para acumular esse material. E quando isso está 100% cheio, por exemplo, é a hora que vai vir um caminhão fóssil, vai sugar esse material e vai mandar para o aterro sanitário também. Vai secar, desaguar e mandar para o aterro sanitário. E eu vou ter esse tipo de caixa também com limpeza manual e mecanizada. A de limpeza manual, como sempre vai estar acumulando areia em uma, eu vou ter que ter sempre duas, porque enquanto uma está em operação, a outra vai estar sendo feita a limpeza. Ou seja, como vocês podem observar aqui, eu tenho dois canais. Tem um canal aqui de baixo, o primeiro, e eu tenho um canal reserva aqui em cima, meio de dois. Quando está em operação o 1, o 2 está ali limpinho, esperando o 1 saturar, encher, para eu começar a usar ele. Quando o canal 1 enche, o que acontece? Eu vou lá, fecho o fluxo para não entrar mais nada nele, libero a comporta que estava fechando o canal 2 e o fluxo de água passa por aqui. Eu vou mudar meu fluxo de água até novamente encher. Quando encher, eu sei que está na hora de voltar para 1, porque a 1 já vai estar limpinha, organizada.
Então olha que interessante, funciona assim. Eu limpo, funciona com uma, quando a outra suja, vou para outra que já vai estar limpa e assim sucessivamente. E aqui, pessoal, algumas imagens, né, ó, de uma caixa de areia, aqui uma grade, caixa de areia, medidor Partial. Do outro lado aqui também, ó, que simples. Grade, caixa de areia, medidor Partial, sempre naquela sequência que vocês viram. Novamente, agora só imagens ilustrativas, ó. Esse canal da grade está em funcionamento. Esse outro aqui, ó, olha as stop log aqui, as comportas fechando. Ele está fechado. E se vocês olharem bem de pertinho, dá para vocês verem a diferença, que aqui eu tenho meu esgoto, né? E aqui tá seco, né? Está quase sem esgoto. Aqui é só areia. Porque ela tá parada para secar, para vir aqui o caminhão e sugar esse material e colocar numa caçamba para a futura disposição final. E eu posso também ter, pessoal, esse tipo de grade, esse tipo de caixa de areia com limpeza automatizada, vamos dizer assim. Que ao invés de ir lá um caminhão e sugar aquele material, eu vou ter tipo uma grua. Como se fosse aquelas gruas mesmo que você tem na construção civil, que vai, pega material, areia, vai e leva para outro lugar. Eu posso ter isso também numa caixa de areia, no caso que vocês estão vendo aí, bem maior, com uma dimensão bem maior. Essa grua ela vai descer, fechar a boca dela, pegar a areia que ficou acumulada lá, leva para a caçamba, volta, pega num outro ponto e vai fazendo a limpeza de toda a caixa de areia. Então olha para vocês terem uma noção, olha o tamanho dessa caixa de areia, como que ela é larga, né? Ó. Ela é bem larga, ela é comprida. Então fazer uma limpeza dessa manual é quase que impossível, você não consegue. Então você tem esse mecanismo de vir aqui esse guindaste, né? Fazer essa limpeza lá de fundo, removendo e garantindo ali o funcionamento. Mesmo assim, eu sempre vou ter duas, tá? Mesmo que eu consiga fazer a limpeza de forma mais mecanizada, difícil você ver uma só. Normalmente você vai ver duas ali funcionando em paralelo, simultaneamente. Olha que interessante, uma outra caixa de areia que eu mostro para vocês aqui. Esse tipo de caixa de areia, esse que eu mostrei, a gente pode definir como retangular, tá? Vocês vão ver que existe um outro modelo quadrada que ela é bem interessante também. Mas aí uma planta só para vocês se familiarizarem também. Olha que bacana que é. Uma vista de cima, né? O esgoto entra por aqui, enquanto uma está fechado, vai passar por toda a caixa de areia, sair aqui no final na calha partial. A vista do corte, ó. Aquela região para acumular areia, tá vendo? Ó, tem uma certa alturazinha aqui para acumular areia. E a areia vai ficar acumulado em toda essa região de fundo aqui, ó. Toda essa região aqui é a região que eu vou ter areia acumulada. Muito interessante. Eu tenho um outro tipo de caixa de areia também, já indo para finalmente na nossa aula, tá? Que é uma caixa de areia quadrada, pessoal. Olha que interessante, como ela é quadrada, eu consigo colocar um mecanismo no centro dela, rotacionando, fazendo com que a areia que sedimentou ali no fundo vá sendo arrastada para uma região que eu vou levando, através de um raspador instalado aqui no centro. Então, isso aqui seria o raspador, essa estrutura aqui toda. Ele vai raspando como se fosse um rodo mesmo, tudo que está no fundo, levando até uma parte aqui, um fosso, né, dentro dessa caixa de areia. E esse fosso, eu coloco ali uma rosca transportadora, que vai transportar essa areia que ficou acumulada lá no fundo, até uma caçamba, e dessa caçamba, ele vai cair nessa caçamba e depois vai ser mandado para aterro sanitário. Então olha que interessante, meu esgoto ele entra por aqui, numa caixa quadrada, e sai por aqui, e daqui ele vai, por exemplo, para outra parte do tratamento. Então ele entrou por aqui, saiu aqui, e aqui foi para outra parte do tratamento. A areia que acumula no fundo, não preciso parar a caixa para limpar. Esse raspador ele vai lentamente girando, levando a areia para a parte do canto aqui, onde eu vou ter essa rosca transportadora, que vai transportar essa minha areia até a minha caçamba. Então, tem mais umas imagens aqui. Olha que interessantíssimo, pessoal, essa imagem. O esgoto chegando, o raspador ali no fundo funcionando e levando através da rosca transportadora até uma caçamba. Tem outra imagem? Olha aqui, quando vocês começam a visualizar a complexidade que vai ficando os sistemas, né? Aqui são duas caixas de areia quadradas em paralelo. Então, metade do esgoto de uma estação vem para cá, a outra metade vem para cá, passa por toda a caixa de areia, verte aqui nesse canal. E aqui meu raspador de fundo, ó, como vocês podem visualizar aqui, o raspador de fundo aqui, o raspador de fundo aqui. Ele raspa e leva para essa parte aqui, tipo um fosso aqui dentro.
E nesse fosso eu tenho a rosca transportadora que transporta a areia e vai acumular numa caçamba, onde eu vou dar a destinação final depois para aterro sanitário. Interessante, né? Muito legal o funcionamento disso. Muito bem. Finalizando a nossa aula, olha o que a gente viu então. Bom, primeira coisa eu removo o lixo, depois que eu removo areia. Obrigatoriamente, isso tem que ter na minha estação. Isso é obrigatório. Grade de caixa de areia é obrigatório. Só que tem algum tipo de esgoto que, além da areia e do lixo, acaba tendo material. Ele é suspenso, ele é tipo um sólido de suspensão, que não é areia, porque ele suspende, ele não vai sedimentar ali, mas ele também não é líquido, ao ponto de eu mandar para um reator ele ser removido de forma mais fácil. Quando acontece isso, um exemplo, gordura. Gordura, ele não é sólido, ele não vai sedimentar numa caixa de areia, nem ficar retido numa grade, mas eu posso reter ele numa estrutura ali primária de tratamento. Um outro exemplo seria um próprio esgoto mesmo, quando você vê resto de sólidos mais grosseiro que vem com esgoto, que não se comporta como areia, nem é um sólido de lixo, né, maior dimensão, você pode ter uma estrutura primária para remover ele fisicamente, esse material mais, esse sólido em suspensão em maior quantidade, você remove ele ali fisicamente, para depois você mandar o teu esgoto para a estação de tratamento. Por que seria bom remover esses sólidos? Você até consegue remover ele biologicamente num reator, só que ele, por não ser líquido, ele vai precisar sofrer vários processos de hidrólise, de quebra desses materiais mais grosseiros, para depois que esse material é quebrado, ele vir conseguir ser digerido pelas bactérias. E aí você acaba tendo que ter um tanque muito grande para fazer toda essa etapa de hidrólise desse material sólido para fazer ele virar líquido. Então, às vezes é melhor você sedimentar ele numa unidade física. Então, isso é a função do decantador primário. Ele remove esse sólido, esse material ali. Não é lixo. De novo, ele é biodegradável, esse material. Ele não é um lixo. Ele não é uma areia inerte. Não, ele é biodegradável. Só que se eu mandar para o reator, vai demorar muito. E vai gastar muito. Às vezes gasta com aeração, gasta com energia elétrica para aerar. Às vezes é melhor eu sedimentar num tanque. E isso é um decantador primário, tem essa função. Então vocês vão encontrar em muitas estações de tratamento de esgoto esse tipo de decantador. Tem um secundário também, que a gente vai ver na aula que a gente for estar vendo reatores biológicos. Mas como a gente está vendo só a parte preliminar hoje de tratamento e primária, vocês vão encontrar isso no começo da estação também, logo após a calha partial. Então, grade, caixa de areia, calha partial, decantador primário, para remover esses sólidos mais grosseiros. O professor, mas o senhor falou também de gordura. Gordura não sedimenta, gordura fica em cima do sistema. Tudo bem. E aí vocês podem usar um outro tipo de tratamento primário, que seria o uso de flotadores. Flotadores, ao invés de fazer o material sedimentar, ele faz o material flotar, ir para a superfície. E como é que ele faz isso? Injetando microbolhas de ar na base de um tanque, como vocês podem visualizar aqui, ó. Eu tenho a entrada aqui do meu efluente com microbolhas de ar, e essas bolhas de ar vai arrastando esse teu sólido que está ali, ao invés de ele ir para o fundo, essa microbolha gruda no sólido e arrasta ele para a superfície. E lá na superfície, eu vou ter um raspador que vai raspando esse material e vai tirando ele do meu sistema. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês depois desse slide, é o vídeo do YouTube, mas eu acho que vale a pena passar aqui para vocês. Muito interessante, porque materiais que não flotam, que não decantam, que não vão para o fundo, você não consegue remover com decantador primário. Aí você usa técnicas de flotação, que é fazer esse material ir para a superfície para depois ser removida. Com a mesma função. Às vezes até seria degradável biologicamente, mas é melhor retirar para economizar lá no processo biológico. Então essa é a grande função. Vou mostrar um videozinho para vocês, depois a gente vem fazer o encerramento da aula. Então, pessoal, só para deixar claro, eu não sou representante de marca de nada, é um vídeo muito legal que eu vi na internet e eu vou disponibilizar aqui para vocês assistirem, tá? Olha que interessante que é o funcionamento de um flotador por ar dissolvido, ó. Olha como é que sai muito clarificado o esgoto depois que passa por essa unidade, ó. Olha a coloração. Vocês vão ver como é que entra esse esgoto no sistema, tá? É bem diferente do que essa forma aí que ele está saindo. Olha aí a cor desse esgoto. E você vê que ele é um material mais sólido, né? Ele não é uma coisa líquida. E aí ele injeta essas microbolhas de ar e arrasta esse material para cima, tá vendo? E aí esse raspador na superfície vai raspando, gerando o teu esgoto ali sem esse sólido.
funciona de forma muito bem e muito adequada. Bacana, né, pessoal? Tentar relacionar aí uma aplicação prática, vendo um vídeo, vendo uma imagem, muito legal. Então, sobre preliminar primário, é isso que a gente tem para hoje. Vou deixar lá no Moodle o material que vocês vão fazer a leitura, o livro adequado para fazer a leitura, e até a próxima aula.